Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Padre Pio, intercedei por nós. Olá, caríssimo, paz e bem, Deus abençoe. Que alegria ter você conosco. Tome cuidado com a sua fé rasa. Irmãos, muitas das vezes, eu e você dizemos que temos fé, mas muitas das vezes estamos duvidando do poder, da misericórdia e da glória de Deus. Nós precisamos entender que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais em nossas vidas. E isso precisa começar por mim, a fé. E nós precisamos acreditar sempre, jamais sem desistir, jamais sem desanimar. E a confiança em Deus precisa de fato permanecer, perdurar por todo o tempo. Mas muitas das vezes, meus irmãos, a nossa fé tem enfraquecido devido às circunstâncias da vida, e nós não podemos deixar que as nossas realidades venham fazer que nós venham fraquejar a nossa vida. É claro que somos seres humanos, estamos em qualquer momento propício a cair, a vacilar, mas precisamos tomar muito cuidado, porque não sabemos a hora e nem o dia e nem o instante que o próprio Deus, o próprio Jesus irá voltar. Sendo assim, meus irmãos, nós temos que vigiar e orar. Exatamente. E com isso nós temos que tomar muito cuidado, atento, em sinal de alerta, de atenção, meus irmãos, pois tem coisas que são vitais. Sendo assim, meus irmãos, qualquer hora, qualquer instante, qualquer deslize, você ofendendo a Deus, Jesus voltar, você pode estar em estado de pecado, você pode estar distante de Deus, você pode estar ofendendo ao próprio Deus. E nós precisamos sempre estar preparado, como um corredor vai correr uma corrida. E assim é eu e você, nos preparar sempre. E a nossa preparação é todo dia, é diária, pois não sabemos a hora que o Barba Azul vai vir nos tentar, nos seduzir. E por isso nós temos que sempre estar com o capacete, com a espada, com o escudo, com a armadura, com a bota cingida. Nós precisamos sempre, meus irmãos, estar diante da presença de Deus na Santa Missa, comungando na Eucaristia, adorando o Senhor Jesus, para que nós venhamos permanecer de pé. E assim tem que ser a minha vida, e assim tem que ser a sua vida, de fato, alicerçado sempre, sempre, sempre em Jesus. E por isso, meus irmãos, nós temos que tomar muito cuidado. Muitas das vezes, eu e você é movido pela fé dos outros, e nós não podemos ser assim. A sua fé é baseado na Eucaristia, na palavra de Deus. O irmão saiu da igreja, eu vou sair também. O irmão não rezou por mim, então eu não vou alcançar a graça. O irmão não vem mais na missa, também não vou. O irmão não me chama para rezar, também não rezo também. Então a sua fé tem sido movida pelo outro, e isso não pode, não deve, jamais. Pode rezar em unidade, em comunhão, pode e deve, mas você tem que ter a sua oração sozinho, para que você possa sempre, de fato, ter esse hábito da oração. E a fé é assim, meus irmãos. A fé é como, de fato, uma garrafa de água na geladeira. Se você só beber, e você colocar ela na geladeira e nunca repor, vai chegar um certo momento que a garrafa vai estar vazia e você não vai encontrar absolutamente nada, nem uma gota de água para refrescar ou para você saciar a sua sede. Por quê? Porque você não repôs. E assim é a fé. Assim é a fé.
Então há essa necessidade. E por isso, meus irmãos, você tem que ter o hábito, o costume de ler a Sagrada Escritura, a Palavra de Deus. Você tem que ter costume, hábito de ir à missa, de rezar o texto, de rezar o rosário. Sempre, sempre, sempre. E, meus irmãos, quando a gente fala de fé, é algo muito amplo. E por isso, meus irmãos, que eu e você precisamos, a partir de hoje, aprender a entregar a nossa vida, a aprender a rezar, a aprender de fato a ser de Deus. Mas muitas das vezes, meus irmãos, nós vamos na igreja, mas muitas das vezes nós não temos fé naquilo que a gente vê. Quantas das vezes você duvida da Eucaristia? Quantas das vezes você duvida que o próprio Deus está falando que vai te curar, que vai te libertar, que vai te transformar? Quantas das vezes você diz: Jesus, eu prometo, eu vou mudar, eu vou transformar, eu vou parar de fazer isso, eu vou parar de fazer aquilo, mas no outro dia, infelizmente, você continua com as mesmas práticas, com os mesmos costumes, com os mesmos defeitos, com os mesmos péssimos defeitos. Então tá na hora de a gente entender que nós precisamos viver a nossa fé em plenitude, em totalidade. Meus irmãos, veja, é algo que a gente precisa ver, analisar como tem sido a nossa fé. Quantas das vezes você disse: Jesus, 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 eu creio na hóstia santa, na hóstia consagrada. Eu creio, eu te adoro, eu te bendigo, eu te exalto, eu te glorifico, eu te adoro, eu te amo. Você diz que tem fé, mas infelizmente ouve qualquer tipo de anúncio e vai lá resolver os seus problemas, certo? Em certas esquinas. Entende? Você está me entendendo muito bem. Você vê qualquer cartaz: resolva o seu problema em uma semana, em 15 dias, e lá você está. Eu te pergunto: cadê a sua fé, meu irmão, minha irmã? Você que quer o seu amor de volta, eu trago em uma semana e você vai lá. Entende? Você que está vivendo portas fechadas, Zenha, é a noite das portas que se abrirão e você vai. Então que fé é essa? É só passar pela dor que você vai em qualquer lugar? Nós não podemos ser assim. A nossa fé é na alegria, na tristeza, é na vitória, na derrota, é na saúde, na doença. É uma aliança que nós fazemos com Jesus. Independente se Ele me curar ou não, se Ele me libertar ou não, se Ele me transformar ou não, mas a minha fé cada vez mais aumenta, cada vez mais amplia, cada vez mais cresce. Por quê? Porque eu creio, porque eu acredito, pois eu vivo da Eucaristia, eu vivo da palavra, eu vivo do próprio Jesus. É isso, meus irmãos, nós temos que tomar muito cuidado. Se você pisar numa casca de banana, você cai e você irá machucar. O Barba Azul tá com suas artimanhas. Ele sabe que ele tem pouco tempo, então ele vai te tentar de todos os jeitos, todas as formas. Ele vai colocar muitas das vezes pessoas contra você, que dizia que era seu amigo, pessoas talvez da igreja, pessoas que diz que era seu amigo, pessoas que eram na sua confiança. Para quê? Para que você saia da igreja, para que você pare de rezar, para que você, meu irmão, ele vai tentar de todas as formas, vai procurar uma brecha, e ele vai tocar bem onde é a sua brecha, bem onde é a sua fraqueza, para que você saia da presença de Deus, para que você pare de rezar. Por isso, tentar tomar cuidado quando o motorista está dirigindo, mesmo que a pista é reta, é plana, mesmo que ele conheça a pista, ele tenha muito conhecimento, ele não pode andar de qualquer jeito, de qualquer forma. Ele não pode fechar os olhos como eu estou aqui agora, não pode. Ele não pode colocar toda a velocidade que o carro dá, não pode. Por quê? Porque lá na frente pode ter um buraco, pode ter uma mudança, pode colocar um quebra-mole, pode vir um animal, pode alguém atravessar. Isso acontecer, será uma surpresa? Será? Ele será surpreendido? Sim. Pode gerar um acidente? Sim. E acidente, uma morte. E assim é a minha vida, se eu e você não tomar muito cuidado. Por quê, meu irmão? Porque você pode pisar na casca de banana e cair.
e cair já era. Entende, meus irmãos? Quantas pessoas que iam na missa todo domingo hoje não vai mais? Caiu no pecado, entrou no estiramento espiritual. Uma pessoa disse: eu não rezo no domingo não. Eu não rezo não, eu rezo dia sim, dia não. Eu só rezo quando tenho vontade. As pessoas não estão mais na igreja, não congrega, não quer saber mais de Deus, não quer saber mais da oração. São pessoas soberbas, prepotentes, vaidosas, presunçosas. Ela achava que não precisava mais de Deus. Então nós temos que tomar muito cuidado. Entende? Porque senão daqui a pouco chega a curva e você vai passar direto. Entende? E você pode passar direto. Veja, o buraco pode gerar acidente e a pista com curva você pode passar direto e ter um acidente também. E a vida pode ser ceifada. Meus irmãos e minhas irmãs, todo cuidado, como diz o povo, é pouco. Ainda mais na fé. Nós não sabemos o dia, a hora e o momento, o instante. Jesus virá. E Ele virá e não tardará jamais. E ai daquele que fica dizendo: amanhã eu converto, amanhã eu vou na igreja, amanhã eu rezo, amanhã eu mudo, amanhã eu converto, amanhã eu confesso. Ai daquele, porque Jesus pode dizer: tolo, o seu dia chegou. E aí, meu irmão, como é que você vai se apresentar diante de Deus? Ah, Jesus, você retornou no dia que eu ia me converter. Imagina Jesus: eu não vos conheço. Eu não vos conheço, Enio, raça de víbora, fariseus, doutores da lei, saduceus. Não vos conheço, víboras, sepulcro caiado. Meus irmãos e minhas irmãs, nós temos que ficar muito atento com isso. Pois, meus irmãos, nós temos que falar através dos lábios, sim, mas também através das atitudes. E ela precisa ser concretas e diárias. A fé tem que ter obras. E as obras é aquilo que você faz. São os frutos. São os frutos. A sua vida, quais frutos tem gerados? Frutos sadios? Ou frutos insossos, sem graças? Frutos deliciosos? Ou não? Meus irmãos e minhas irmãs, eu preciso que você entenda. Você comunga a Eucaristia, mas você é negativo. Você é pessimista. O que está na sua boca é: não vai dar certo, eu não consigo, eu não posso, eu não vou e não vou tentar. Cadê a sua fé? Homem de pouca fé, mulher de pouca fé. É isso que tem sido eu e você. Meus irmãos, quantas das vezes as pessoas dizem assim: eu nunca vou andar no avião, pois talvez a hora que eu subir no avião, o avião cai. Você tá besta? Você tá besta? Será que só na hora que você subir no avião, o avião vai cair? Para com isso. Cadê a sua fé, meu irmão? Cadê a sua fé, minha irmã? Você que diz que vai à missa, comunga Jesus na Eucaristia. Você que vai na igreja. Você que diz que lê a Bíblia. Cadê o homem de fé, a mulher de fé? Ah, eu não piloto de moto não, porque eu tenho medo de cair, porque eu tenho medo de acidente, porque eu vi isso na televisão, eu vi isso no telejornal, eu vi isso, fulano me disse isso, fulano me disse aquilo. Quantas pessoas andam de moto? Será que só com você vai acontecer essa tragédia? Homem de pouca fé, mulher de pouca fé. Entende? Ah, eu não vou fazer prova de vestibular não. Ah, eu não vou fazer prova do Enem não, porque todo mundo faz, tira nota ruim, ninguém consegue ingressar na faculdade. Homem de pouca fé, mulher de pouca fé, é isso que tem sido você.
Nós precisamos entender uma coisa: se eu creio, se eu acredito, se eu entendo que Jesus está na horta consagrada, talvez você não conseguiu hoje, mas amanhã você vai conseguir. E a gente precisa crer, acreditar, meus irmãos. A nossa fé é movida por Jesus, não por realidades, não por situações. Entende? Nós temos fé sempre, e nós temos que sempre viver. E muitas das vezes nós estamos com a nossa fé rasa. O que é uma fé rasa? Quando você vai entrar em um rio, ou no mar, ou numa piscina, existe a piscina rasa, o rio raso, que só vai até o meio da canela. E o meio da canela não tem nenhum risco de morte, nem de afogamento. É assim. Quando você tá com a fé rasa, meu irmão, nada acontece. Sabe o que você fica dizendo? Não sei, não acredito, não sei, é assim mesmo, tudo bem, acontece, entende? Quem sabe, não sei, vou pensar, é assim mesmo, com fulano aconteceu isso, comigo vai acontecer também, é assim mesmo a vida, né? É assim mesmo, entende? Você tem a fé rasa. É assim que você se encontra, com essa fé. E aí, rezou o texto? Rezei, mas assim mesmo. Foi na missa? Fui, mas rezou o rosário? Rezou a novena do Padre Pio? Já, mas eu não sei. Este tem sido você, meus irmãos. Essa tem sido a sua fé rasa, essas palavras rasas. E a partir de hoje nós precisamos mudar. Isso precisa ser eu e você. Compreender que Deus quer nos curar, sabendo que Deus vai nos libertar. E tomar cuidado. Meus irmãos, deixa eu te dizer uma coisa para vocês aqui. A fé, qualquer hora você pode cair. E nós temos que tomar muito cuidado com isso. Então, a partir de hoje, que eu e você possamos entender e compreender que você que precisa de Jesus, você precisa rezar mais, clamar mais, suplicar mais, buscar o Senhor mais, para que Ele possa fazer infinitamente mais na sua vida. Meus irmãos, eu não sei qual é a realidade que você se encontra ou vive, mas eu preciso te dizer algo para vocês. Cada vez mais, peça a Deus, aumenta a minha fé, Senhor Jesus. Não me deixa fraquejar. Pede, suplica essa verdade. Deixa eu te dizer uma coisa. Você deve ter visto uma dizer assim, não tem jeito. Quando a pessoa dizer para você não tem jeito, você vai dizer, vou rezar. E você reza, você suplica, você pede. É isso que tem que acontecer na minha vida e na sua vida. E você será surpreendido. E lembre de uma coisa: Jesus me deu o dom da sabedoria, o dom da inteligência, o dom da ciência para entender e compreender os teus mistérios, hoje e sempre. Meus irmãos, nós temos que aprender a viver os mistérios de Deus, sem reclamar, sem murmurar, viver isso hoje e sempre. Amém? 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 Amém. Amém? Amém. Vamos agora ler um relato que nós deixamos no nosso próprio site. Presta atenção no relato que vamos ler a partir de agora, por favor. Padre Pio converte um pecador. Relato de um pecador. Há 35 anos que nada queria saber, nem de Deus, nem da Madonna, nem dos santos. Levava uma vida infernal, ou antes, vida de danado. Um dia, encontrei uma filha espiritual do Padre Pio. Disse-me, vá a San Giovanni Rotondo e verá. Pus-me a rir. Se julga ver em mim um bocado fácil de engolir, se pensa que seu padre me apanha como os outros, engana-se. Todavia,
Sem saber como, esta ideia obcecava-me. Era como um perfurador que vai penetrando. Enfim, sem poder resistir por mais tempo, disse com meus botões: por que não hei de ir? É a melhor forma de me livrar dessa obsessão. Chegando a San Giovanni Rotondo, relata: ora, sou amigo do meu conforto. Como mal, durmo mal, de noite ponho-me a pensar nos meus pecados, nunca os tinha visto de tão perto. Era um desfile constante de pecados. Às 2 horas, à minha volta, começaram a retinir despertadores. De que querem? Levantei-me com os outros, com cólera até praguejava. Mas fui à igreja, impelia-me qualquer coisa de inexplicável. Esperei como os outros, entrei como os outros, assisti à missa do Padre Pio. Que missa! Queria defender-me, fugir, escapar. Nada a fazer. Perdi o pé. A cabeça parece que me queria estalar, tremendo. Depois da missa, segui os homens como um autômato. Entrei na sacristia, queria ver o Padre Pio de mais perto, o padre e as chagas. Veio então direto a mim. Não sentes sobre a cabeça a mão de Deus? Balbuciei. Desejo confessar-me. Vem. Ajoelhado, sinto o vácuo na cabeça. Impossível lembrar-me de um único pecado. Via-os em montão, como lama escorregadia, mas não um a um, como me acontecera durante a noite. Por que lado começar? O padre esperava, depois docemente animou-me. Coragem, meu filho, não me disseste tudo durante a missa? Vejamos. E começou a enumerar todos os meus pecados, todos, até os que ninguém conhecera, até os que eu havia há muito tempo esquecido. Só tinha a dizer sim. Depois deu-me a absolvição. Sinto-me como uma criança, livre, livre. A minha alma canta. Agradeça à Mãe do Céu, recomendou-me o Padre Pio. Com tudo isto, para que deem graças comigo, pobre pecador.